101.7. Agora sim, hein, produção? A gente vai falar desse bate-papo com a Jane Faria, diretora do Jornal Agora, a Débora Lima, endocrinologista pediátrica, agora no programa Conectados, para conversar sobre o troféu Mulher Destaque edição 2025. O projeto Mulher Destaque, que eu relembro a você, reconhece mulheres empreendedoras dos mais diversos ramos do mercado e que se destacam em nossa região, incluindo pelo seu desenvolvimento na sua área profissional e sua iniciativa de empreender e inovar. A premiação é realizada todos os anos pela equipe do Jornal Agora. E as vencedoras de cada segmento são eleitas pelo voto popular. São aproximadamente 90 categorias distribuídas em diversos segmentos econômicos e profissionais. E as grandes vencedoras recebem o seu prêmio em uma grande noite de gala promovida pela equipe do evento. E que neste ano, a grande noite será realizada no dia 17 de maio, sábado, no Salão Nobre do Divinópolis Clube. E a solenidade é realizada pelo Grupo Agora de Comunicação. E é com elas que eu vou falar diretamente dos estúdios da 94 Live, ao vivo. Boa noite, Jane, Débora, sejam muito bem-vindas aos nossos estúdios. Prazer em recebê-las. Boa noite, o prazer é meu. Boa noite a todos os ouvintes da 94 Live. É mais uma honra, né? Mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigada. Eu tenho a honra e eu acho que é a primeira vez que eu estou entrevistando vocês aqui nesse horário à noite. Então, de verdade, eu quero que se sintam muito à vontade e é um prazer receber vocês e principalmente por ser mulheres, tá bom? Obrigada. Eu quero começar perguntando para a Débora, para ela contar um pouquinho para a gente. Débora, a gente sabe que a mulher costuma, muitas vezes no dia a dia, vencer diversos desafios profissionais, pessoais e até mesmo de eventual preconceito, eventual machismo, principalmente aonde ela toma iniciativa, seja na medicina, seja no empreendedorismo, na direção de determinado cargo, enfim. Você se deparou com isso na sua carreira ou foi super tranquilo? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Olha, sinceramente eu não passei por isso, né, nenhum tipo de preconceito, mas porque eu acho que grandes mulheres abriram as porteiras, né, eu brinco assim. Então teve muitas mulheres lá para trás que abriu a porta da medicina, abriu o portão para que nós pudéssemos formar médicas. A residência, assim como a faculdade, é através de prova, então quando você entra você já é reconhecido, né, porque você passou, então eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Infelizmente eu sei que outras, né, várias áreas, não só da saúde, mas mulheres sofrem preconceito, mas eu digo que é muito importante a gente valorizar, né, o empreendedorismo, as mulheres empoderadas, porque essas vão abrindo as porteiras para que outras possam chegar e fazer um grande trabalho. Ai, que bom. Eu também queria te perguntar, né, neste ano de 2025, você foi eleita a primeira vez, né, através do voto popular como Mulher Destaque. Você acredita que este reconhecimento também serve como inspiração para o trabalho feminino em geral, Débora? Sim, não, é um prêmio fantástico, né, promovido pelo Jornal Agora. Eu fiquei extremamente honrada ao ser convidada a concorrer. Então o prêmio foi algo que me deixou extremamente deslumbrada, extremamente feliz, até porque eu concorri com gigantes da endocrinologia de Divinópolis. Nós temos excelentes profissionais aqui na área da endócrino, então eu me sinto de fato privilegiada de poder fazer parte desse momento. E esse recebimento desse prêmio que vai acontecer na grande noite, agora dia 17, também reconhece o seu trabalho diferenciado, porque diante de tantos profissionais aqui em Divinópolis, você ser um destaque, isso mostra que a sua metodologia, a sua forma de trabalhar, esse acolhimento no seu trabalho faz diferença, Débora? Eu senti isso, exatamente isso, que foi um reconhecimento do meu público, assim, meus pacientes, né, os pais dos meus pacientes ficaram extremamente empenhados, votaram. Então isso é sim uma forma de demonstrar reconhecimento, não só para mim, né, mas como todas as nossas colegas, né, que concorreram e que ganharam, né, é um prêmio que empodera a gente, que nos deixa cada vez mais felizes e realizados, porque é um sinal do público que a gente está no caminho certo. Ai, que bom, é um direcionamento, né? Um indício. Que bom. Agora eu queria que você contasse pra gente, a endocrinologia pediátrica atende as crianças de maneira mais recorrente e quais situações, né? A gente sabe que tem diagnósticos, tratamentos e acompanhamentos dessa criança até a adolescência, mas algo mais, né? Que os pais podem contribuir com o auxílio do médico para deixar essa criança, esse adolescente caminhar para a vida adulta de forma melhor, não só fisiologicamente, mas também cognitivo, intelectual, para que seja uma criança assim que consiga desenvolver bem na vida adulta. Muito obrigada pela sua pergunta. É uma dúvida muito frequente, né? O que o endócrino pediatra faz? A endocrinopediatria é um braço da pediatria. Então, para ser endocrinopediatra, eu tive que primeiro me formar pediatra, para ter uma noção, né, geral da criança.
e na sequência eu me especializei na endócrino. A endócrino é a área hormonal. Então nós cuidamos de diabetes, obesidade, magreza, problemas de tireoide, colesterol, baixa estatura, puberdade precoce. Então nós precisamos de ter uma retaguarda boa, bons pediatras, que nós contamos com esses profissionais aqui na cidade, graças a Deus, porque o paciente, ele chega para mim muitas vezes encaminhado do pediatra. O pediatra sinalizou que a criança não está evoluindo bem, aí pede avaliação do especialista. A obesidade infantil é um problema atualmente, né? A gente vê pesquisas demonstrando isso, que embora os pais queiram alimentar muito bem as crianças, mas esse alimentar não é às vezes nutritivo, né? Queria que você comentasse isso e também deixar um alerta para os pais, né, nesse sentido. Sim, a obesidade no mundo aumentou 25% pós-pandemia. Eu acho que esse é um dado alarmante, né? Falando de sobrepeso e obesidade. E o que acontece? Hoje nós temos favoráveis a alimentos obesogênicos. O que são isso? Os fast food, né, da vida. Hambúrguer. Ultraprocessados. Eu não sou contra. Eu acho que as crianças têm que provar de tudo. O problema é o excesso, né? Então a gente está tendo aí um boom de obesidade por conta de má alimentação. E isso a gente tem que lembrar que impacta não só com a saúde cardiovascular, cardiometabólica. Não leva só a longo prazo um quadro de diabetes, hipertensão, aumento de risco de doença cardiovascular, como infarto, como AVCs, mas aumenta também, durante a infância, o risco de previsão de baixa estatura. A obesidade, ela avança rapidamente a idade óssea. Nas meninas, antecipa a primeira menstruação, antecipa a menarca, e nos meninos atrasa o desenvolvimento puberal, mas também atrasa o crescimento. Então a gente tem que lembrar que quando se trata da infância, nós temos que olhar para a criança como um todo. Não só avaliar a obesidade como risco de doença cardiometabólica, mas avaliar como é que está a alimentação dessa criança. Eu acho que todas as crianças têm direito de comer tudo, que não pode é tudo todo dia. Eu sempre brinco isso com os meus pacientes. É saber encontrar aí o meio termo, né? E claro que o profissional vai ajudar. Outro ponto que você tá falando, que a gente conversando sobre isso, isso se torna ainda mais precoce, né? A gente via talvez problemas cardíacos, infartos, AVCs em pessoas acima dos 30, e hoje nós estamos vendo pessoas a cada vez mais jovens, 20, 21 anos, sofrendo com esse tipo de doença. Isso é um problema, né? Essa conscientização dos pais em família também é importante, né, doutora? Sim, eu falo que o pediatra, né, quem cuida dessa faixa aí de 0 a 18 anos, ele cuida do futuro do Brasil. Então, se a gente não tiver uma boa infância, nós vamos ter adultos com comorbidades severas muito cedo. Então, é muito importante a gente fazer essa conscientização, né? Começa dentro do seio familiar, no pediatra, e, caso necessário, procurar o endocrinopediatra para ter esse auxílio. Porque a obesidade, eu falo que ela é um problema de saúde pública e que está virando uma epidemia, né? Então, nós precisamos cuidar melhor das nossas crianças. E para a gente fechar com a senhora, eu queria te perguntar, porque às vezes a família, até a própria sociedade, terceiriza o cuidado da saúde todo para um médico. E o paciente tem que ser protagonista, né? O principal protagonista é ele, não o médico. Essa terceirização de responsabilidade para o médico. A atividade física, o sono, a boa alimentação, eles muitas vezes desprezam e pensam, eu vou ao médico, depois ele me passa uma receita, um remedinho e resolve o problema. Devemos mudar esse tipo de comportamento e de pensamento, doutora? Sim, eu falo que é uma parceria. Tem os 50% atrás da mesa e os 50% na frente da mesa do consultório. Então, o médico, ele vai te orientar, ele vai te direcionar. Mas nós precisamos que a família abrace a causa. Até porque, se nós formos pensar em crianças, né, elas não têm o dinheiro para ir comprar a guloseima e ter acesso fácil. Então, a família tem que auxiliar e incentivar, né, a prática de esportes, um sono adequado, a ingestão hídrica adequada. Então, é muito importante a família abraçar a causa. E eu deixo isso sempre claro nas consultas, que é uma parceria o trabalho, né? O trabalho não pode ser pensado que vai ser só de um lado. Inclusive, hoje a gente tem um boom aí de medicamentos para a obesidade, graças a Deus, que vem melhorando os estudos, mas nós sabemos que não é o que vai resolver, né? Que o mais importante é a mudança de estilo de vida, que a gente sabe que a taxa de reganho pós-tratamento, inclusive pós-bariátrica, acontece se a cabeça não mudou, se o estilo de vida não mudou. Então, nós temos que mudar o estilo de vida das nossas crianças para proteger o futuro do nosso país. Que bom, excelente. Agora, Jane, muito boa noite para você. Que prazer te receber aqui. De verdade, tá? É de verdade. Não é porque eu tô perto de você, mas eu te adoro. E
eu queria que você comentasse pra gente a importância e relevância da mulher na economia e no empreendedorismo, ressaltando a importância da inclusão e do empreendedorismo feminino em áreas tradicionalmente dominadas por homens, e bem como a valorização da mulher cada vez mais no mercado profissional e de empresa. A gente vê, por exemplo, quando a gente vê uma mulher como CEO, como à frente da companhia, muitas vezes causa estranheza, né, para os homens, porque eles querem estar lá. Mas a gente vê que o crescimento e desenvolvimento, talvez, das empresas é muito maior quando as mulheres estão à frente, né? Então, e você sabe por quê? Conte pra gente. Eu vejo hoje, com todas as mulheres empreendedoras, recentemente eu atendi 92 mulheres, conversei com todas elas, né, na entrega do certificado. Eu penso que a mulher hoje, ela tem um pouco mais de tranquilidade em resolver os problemas, em buscar soluções, não que o homem não tenha, né? Mas o homem, às vezes, como a gente brinca, é mais razão e a mulher pensa um pouco mais com o coração. Talvez está faltando isso, né? Na nossa economia, nas nossas empresas, pensar um pouco mais com o coração, no funcionário, em todas as áreas da empresa, no departamento pessoal, no departamento financeiro, que isso era um tabu de pagar mais para a mulher, né? Mesmo cargo, mulheres ganhavam menos. Sim, é um problema. Então, né? O que eu vejo é isso. E quando vem a pesquisa, que a gente conversa, a gente vê carinhosamente o quanto essas mulheres sonham realmente, né, cargos que não eram para mulheres, e hoje estamos conseguindo deixar a mulher em todos os segmentos. CEO, nós temos exemplo aí, Elis Regina, né, que é uma das mulheres de destaque, que desenvolveu excelente importante na administração, na saúde, né? No hospital. Então, assim, estamos caminhando. Ai, que bom. Eu queria também, Jane, que você comentasse pra gente, a grande noite está chegando de entrega do troféu, que acontece no próximo dia 17 de maio. Inclusive vai dar num sábado diferenciado, né? Depois eu queria que você reforçasse pra gente. E conte pra gente como será, se conseguir, e a recepção, enfim, o que os convidados podem desfrutar que vão desfrutar nesse grande dia que está sendo preparado com muito carinho, né? Tá, com muito carinho. Estava conversando com a doutora Débora há pouco. Desde quando começamos a pesquisa, são uns 4 a 5 meses de muito trabalho, né? Até chegar no ponto da festa, do troféu. Nós estamos terminando de preparar o convite, porque sempre a gente gosta de surpreender. Não é apenas um convite, é uma lembrança, né? Que a pessoa recebe e sinta como que vai ser a grande noite. E o mais bacana, que eu falei em outra entrevista, é que a Mulher Destaque agora não é mais só uma pesquisa e não é mais só a noite glamurosa, e sim uma continuidade durante todo o ano. Porque nós temos um grupo, a doutora Débora já entrou no grupo, e esse grupo nós desenvolvemos ano passado muitas pequenas ações de muita ajuda, sabe? Buscamos a inclusão do Outubro Rosa, o Abril Azul, que nós acabamos de fazer a campanha agora, foi muito bacana. E durante todo o ano, agora de junho de 2025 a junho de 2026, com as destaques 2025, nós faremos um excelente trabalho para a nossa sociedade divinopolitana. Que bom, excelente. Agora, para os empresários que estão nos ouvindo e queiram fazer parte desse evento que valorize a competência das mulheres divinopolitanas, qual a forma de contato, Jane, para que possa incentivar esse projeto que é tão grandioso e importante, pelo menos ao meu ver, ele é significativo e empodera, mas o empoderamento não naquele tom que é banal, né, empoderar, não, mas é um empoderamento de verdade, aquilo que mostra o talento das nossas mulheres e como elas podem contribuir para um mundo melhor, para uma comunidade melhor, inclusive para o mundo dos negócios. Sim, entre em contato conosco, queremos tomar um café com aqueles que acreditam no nosso trabalho, para a gente discutir ideias, inclusive para os próximos eventos, novas categorias, né? Às vezes a gente não consegue abraçar todas as categorias, colocamos 92, mas quantas outras profissões que nós temos, né? E podemos ainda lembrar. Então, os empresários que estão ouvindo a gente, pode entrar em contato, terei o maior carinho, maior prazer em recebê-los todos. Que bom. Você consegue perceber, Jane, que ao longo desses anos, né, que você vem à frente aí, vem tendo um crescimento, maturidade, até mesmo a emoção das mulheres destaques que participam e principalmente aquelas que são indicadas pela primeira vez para receber o prêmio, elas se emocionam, elas reconhecem de fato o prêmio, a comunidade, a sociedade reconhecem a importância de receber esse prêmio, principalmente para profissional, aquela que arrisca a empreender, que a gente sabe que é muito difícil nesse país nosso. Demais. E não é só grandes empresas.
A Janete deu uma entrevista, nós vimos semana passada, e falou sobre a questão de empreender. Aquela mulher que não sabia como, ela faz um bolo, em seguida o bolo é uma delícia, e a mulher lá do Bom Pastor, vou lá comprar. Certo. E daí o bolo virou um sucesso. Então, assim, a questão de você empreender hoje depende mais de você. Não é só questão financeira, eu não tenho capital de giro. Comece pequeno. Todas as empresas grandes, um dia ela foi pequena. Sim, sim. Né? Então, o meu conselho para aquela mulher que quer empreender é: vai à luta. Busca parcerias. Hoje nós temos linhas de crédito aí em grandes bancos que, para essas pessoas, para essas mulheres que pequeno querem... e microempreendedor, né, Jane? Isso. Então, vale a pena você tentar. O que não pode é ficar parado, porque parado não vai chegar a lugar nenhum. E novos hábitos, né? Sim. Eu sempre acredito nisso. Se a gente faz a mesma coisa e repete a mesma coisa, a gente vai ter um mesmo resultado. Não adianta a gente querer ter resultados diferentes tendo os mesmos comportamentos, né, Jane? Isso. É verdade. Agora, eu queria abrir o espaço para vocês, aí, Débora, fique à vontade para me contar alguma coisa que eu não perguntei. Enfim, esse momento é de vocês. Fiquem à vontade. Obrigada. Eu vou deixar para a doutora, né, para ela falar um pouco mais do trabalho, que ela falou tão bem sobre a obesidade. Sim. E tantas mãezinhas hoje que estão nos ouvindo e que, assim, tem tantas perguntas. Então, umas perguntas mais frequentes, doutora, que você escuta, né, com os seus pacientes. Pode ficar à vontade. O top 3, doutora, se a gente fosse escolher das perguntas que mais chegam aí no consultório da senhora. Que legal, vamos lá, o top 3. O número 3 é dúvidas sobre a puberdade. Sim. É muito frequente, assim, doutora, quando eu vou saber que a minha filha tá virando mocinha ou meu filho tá virando um rapazinho? E doutora, você falando nisso é extremamente importante, porque muitas das mães têm até dificuldade de abordar e tratar essa comunicação com essa filha ou com esse filho. Também aproveito o gancho para a senhora aproveitar e talvez nos ajudar como essa mãe chega lá, para tentar uma comunicação mais assertiva, porque ela também, às vezes, na infância dela não teve isso e teve que conhecer na prática, né? Muita gente sabe que quando foi a primeira menstruação, ela ficou apavorada porque não sabia o que era aquilo e tudo mais. Enfim, já ouviu esse depoimento lá no consultório? É frequente, né? Mas é frequente contar do passado. Olha que outra conquista nós estamos conseguindo, né? Hoje as mães estão falando mais abertamente com os filhos, tanto sobre a primeira menstruação, quanto o início das atividades sexuais. Então, isso é uma coisa muito boa. Hoje, as relações, de maneira geral, estão mais abertas e as mães estão buscando mais informação. Então, hoje, quando chega no consultório, a mãe já vem com um monte de dúvida que ela conseguiu ter acesso na internet. Então, eles já chegam com uma carga de informação muito grande, coisa que minha mãe, por exemplo, não teve. Então, eu acho que hoje, o que eu vejo, né, no dia a dia, não tem sido mais um tabu tão grande como há 10, 20 anos atrás. As meninas já chegam sabendo o que é a menstruação. E o que eu sempre falo, se alguém ainda tem essa dificuldade, é conversar. Não adianta você querer que seu filho te conte tudo aos 18. Você tem que ser uma mãe parceira, um pai parceiro desde o primeiro dia de vida. Então, acho que a gente tem que demonstrar esse afeto, né, essa amizade sempre, porque aí o filho vai confiar. Mas sobre os primeiros sinais puberais, geralmente a criança nem percebe. Então, a mãe que tem que estar atenta, né? Se aumentou muito a velocidade de crescimento, se notou que começou o odor axilar, o pelinho pubiano. Na menina, se está aumentando o broto mamário, no menino, se o volume testicular está aumentando. E um grande aliado para ajudar essas mamães é o pediatra de rotina da criança. Manter as puericulturas anuais para que o pediatra veja se está começando na idade certa. E qual é a idade certa, né? Isso. As meninas, a gente considera normal a partir de 8 anos de idade e os meninos a partir de 9. Porém, nós temos um viés aí que é a variedade, que é a puberdade rapidamente progressiva, que ela evolui de uma forma mais rápida, apesar de começar na idade normal. Então, mesmo se começou numa idade normal, é importante, é uma fase importante do seu filho ser acompanhado, né, pelo pediatra, que é ele que vai sinalizar que não está indo bem para encaminhar para o endócrino pediatra. Perfeito. E se a gente fosse escolher uma segunda pergunta dos questionários aí dentro do consultório, o que a senhora iria eleger? É uma outra dúvida muito frequente, é assim, meu filho come muito doce, ele vai ter diabetes? Sim. Lembrando... A seletividade alimentar acaba sendo um problema, né, doutora? É um problema... Fica à vontade, tá? Sim, se não é um concordar, problema fica à para o ganho de vontade. peso, né? A criança mais seletiva, ela vai ser seletivo e até para os alimentos que são obesogênicos, eles têm os preferidos também, são seletivos de uma maneira geral. Porém, o diabetes infantil, e eu acho que isso é uma coisa importante, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando isso, é que o diabetes infantil, ele é autoimune.
ele é autoimune e a autoimunidade que vai destruir a célula beta do pâncreas. E aí, com isso, a criança não vai conseguir produzir insulina. Então, isso não tem a ver com o peso da criança, não tem a ver com a idade da criança, não tem a ver se a criança come muito doce. Mas sinal de alerta, fazendo muito xixi, bebendo muita água e perdendo peso. Esses são sinais que deve procurar rápido o pediatra e ele sinalizar, investigar se a criança não está desenvolvendo diabetes. Porque o diabetes infantil, ele é agudo. Então, assim, meu filho não está comendo muito doce. Isso aumenta o risco da obesidade e diabetes tipo 2 na vida adulta. Mas o meu filho come muito doce não é causa do diabetes tipo 1, que é autoimune, que é o mais frequente na população de 0 a 18 anos. E o açúcar, em geral, para a saúde, ele não faz muito bem, né? De forma geral, tanto para as crianças quanto para adultos. Se eu tenho o hábito dos familiares, dos pais ali, ingestar muito açúcar, isso acaba que a criança vai se tornar espelho e vai querer comer também. Mas, sim, de forma geral, não faz muito bem para a saúde, né, doutor? A gente sabe hoje que está associado, né, o consumo excessivo de carboidratos e de açúcar, várias doenças, processo, né, como inflamatório e tudo, né? Exatamente, hipertensão, diabetes, dislipidemias, que são os problemas de colesterol, e aumenta também risco até de câncer. Então, hoje a gente tem estudos falando que aumenta até o risco de câncer. Então, a obesidade a longo prazo vai trazer o diabetes tipo 2. E o diabetes que é mais frequente na infância, que é o diabetes tipo 1, é o diabetes que ele é autoimune. Então, ele não tem a ver com a alimentação da criança. Até para exemplificar, né? O paciente mais jovem que desenvolveu diabetes, ele tinha 10 meses. Ele só mamava no leite materno e estava introduzindo a papinha. Então, era uma criança que nunca comeu doce na vida. Então, para falar, comer o doce não causa o diabetes infantil, que é o tipo 1. Aumenta o risco do diabetes tipo 2, principalmente após a fase da adolescência. Já vi crianças adolescentes, né, com diabetes tipo 2 por conta de obesidade, mas é mais raro. Então, o frequente na infância é o diabetes tipo 1 e é uma dúvida muito frequente. Meu filho come muito doce, ele vai ter diabetes? Não é um raciocínio lógico. Exatamente. A longo prazo, se houver uma obesidade, uma resistência à insulina, não é uma coisa que vai desenvolver na infância, mas é claro que a gente também tem que dar uma atenção, né, para a alimentação. E uma terceira para a gente fechar, se a senhora lembrar? O que é mais frequente, o que mais me perguntam no consultório, sem dúvidas, é sobre o crescimento. Meu filho tem uma altura normal? Tá no padrão, né? É muito, muito frequente. Meu filho tá menor que os coleguinhas. E quem direciona para o endocrinopediatra é o pediatra. O pediatra vai avaliar qual é o alvo genético dessa criança, onde essa criança está no gráfico e qual é a idade óssea dela. Então, é uma pergunta frequente, mas cada caso tem que ser avaliado. Meu filho é o menor, eu tenho que preocupar, ele vai ser o menor da vida adulta? Talvez não. Talvez ele tenha um atraso de idade óssea, tenha um atraso constitucional. Mas o talvez a gente precisa investigar. Eu brinco que o seguro morreu de velho. Sim. Então, na dúvida, seu coração pediu, procura seu pediatra para ele te ajudar nessa investigação. Eu queria perguntar à senhora, aproveitar o momento. Primeiro, as pessoas ficam querendo tomar hormônio, dar que hormônio para a criança, tudo elas querem nas extremidades. Ah, não, a criança não tá, doutora, a criança não está crescendo, tem algum hormônio para dar. Enfim, essa é uma preocupação, né, nossa, em geral, da comunidade. E outro ponto, criança pode fazer atividade física, enfim, qual que é a idade recomendada? As pessoas têm precocemente, né, levado as crianças até mesmo para academia, enfim, outras atividades, enfim, o que a senhora recomenda nesses dois cenários? Mas que maravilha, eu agradeço de novo a pergunta. É uma pergunta muito importante, muito frequente no consultório. A atividade física, ela é sim recomendada, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda a gente fazer atividades com os bebês a partir de 6 meses, né? Fazer o tummy time, que é colocar eles de barriguinha para baixo, estimular o engatinhar, aos poucos, quando for andando, estimular a andar sempre um pouquinho mais, e à medida que a criança vai crescendo, outras atividades, natação, balé, futebol. O que a gente tem um pouquinho de receio, que eu sempre recomendo para os pacientes, é a academia. Hoje a gente está vendo um boom aí de criança querendo ficar forte, né? Ganhar músculo. Muito precoce, né? A gente muito vê, precoce. Não sei se a senhora vê isso, mas é uma sensualidade exacerbada da menina e o menino já exigindo, né, entre aspas, músculo. É um assustador, 10, né, doutora? anos. Exatamente. E o que é ruim, né? A endocrinopediatria foi contra muito tempo a musculação. Hoje é sempre um assunto polêmico em congresso. O que a gente tem de estudo hoje? Pode fazer academia? Pode, desde que esteja com um personal capacitado para cuidar da criança e que ganhe no número de séries e não com peso. A gente pede para fazer pesos leves, que sem querer fazer hipertrofia. Entendi. Que a ideia é a criança ganhar uma musculatura saudável sem ficar musculosa, né? Mas é para saúde. E eu sempre falo que as atividades aeróbicas são melhor, né? Um futebol, um parkour, um funcional, um cross kids, o balé, a natação. Eu falo que a academia, o ideal é após finalizar o crescimento de uma forma segura,
para que não ocorra um fechamento precoce da cartilagem de crescimento, que é o que a gente fala fechamento da idade óssea. E principalmente acompanhamento do médico profissional, além do educador físico, para ajudar nesse movimento também de crescimento saudável, né, doutora? Eu falo que anualmente todas as crianças deveriam passar com o pediatra, e o pediatra vai seguir isso. Quem vai chegar até o endocrinopediatra são aquelas crianças que não estão evoluindo de uma maneira favorável. Então o pediatra ele já sabe conduzir. Quando não está indo bem, eles me sinalizam, né? Eu ou outros colegas endocrinopediatras para a gente ajudar. Mas é importante a criança ser acompanhada pelo menos depois, né, de 1 ano de idade, pelo menos uma vez ao ano. De forma preventiva e não só quando ela fica doente ou algo assim. Isso é importante, né, doutora? Eu falo que é sempre o melhor do que esperar ficar doente para agir. É isso aí. Jane, considerações finais. Sem palavras, né? Doutora arrasou. Que bom. É utilidade pública, né? São informações precisas. E ela falava, né, que busca muita informação pela internet, mas não é qualquer informação, mas de boas fontes, né? Qualidade. Que a gente precisa. Sim. Porque tem muitas pessoas a gente encontra que não sabe ou que talvez não querem responder. E aí é um problema. E a população fica perdida. Então, quando a gente acha bons profissionais que conseguem sanar essas dúvidas, né, doutora Débora? É importante porque leva informação de qualidade, informação que vai ser útil e não é um desserviço. Exatamente. E, inclusive, como ela falou, e cada caso é um caso. A gente não pode pegar, né? Generalizar, né? As pessoas gostam de generalizar. Isso. Isso aí. Queria que vocês deixassem os contatos de vocês, caso os ouvintes se interessaram, querem conhecer a doutora para saber mais, levar a sua criança, enfim, tem algum meio de contato, seja redes sociais, telefone, que as pessoas podem entrar em contato, doutora? E tem o meu Instagram, né? Por favor. Que é doutora Débora Lima, endocrinoped.com. Repete pra gente. Doutora Débora Lima, endocrinoped@hotmail.com. Perfeito, perfeito. Vai te achar lá, Vão né? me achar. Jane, quer deixar os portais de comunicação do Jornal Agora, por favor. Que bom. A doutora gentilmente trouxe uma caneca de doces aqui, claro que para comer com moderação, né, doutora? É só para adoçar. Isso não né? é proibido, lembra? Isso. A gente vai sortear ao final do programa, então mandem para cá nome completo, CPF, você vai levar. Levanta para mim, Jane, por favor, por gentileza. Isso, a Jane tá segurando aqui pra gente, olha que linda dessa caneca. Mande seu nome completo, CPF, ao final do nosso programa você vai ser sorteado e quem sabe você pode faturar essa linda caneca de doces maravilhosa que a doutora trouxe pra gente, para você lembrar de forma carinhosa, não só das informações que ela trouxe, mas também de forma afetiva, né, doutora? Muito obrigado pela participação de vocês, foi um prazer recebê-las e a nossa 94 está sempre aberta para trazer informação de qualidade e receber pessoas como vocês, tá bom? Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Ainda mais na semana do Dia das Mães, então aproveitar, né, a oportunidade de dar um parabéns carinhoso a todas as mamães, de uma maneira especial as mamães atípicas. Eu tenho uma filhinha autista de 6 anos e eu sei como a luta é grande. É desafiador. Né? Então, desejo a todas aí um feliz Dia das Mães com muitas conquistas com seus filhotes. É isso aí. Jane, muito obrigado. Obrigada, Jean. Bom evento, tá? Obrigada. Essa é a sua 94 Live, a número 1 de